Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Latitude 10. Professor Luciano aqui com vocês. Hoje vamos para mais uma aulinha de geografia e você que ainda não é inscrito no canal já se inscreve aí para a gente continuar fazendo nosso trabalho aqui no canal, tá bom? Hoje vamos falar de alguns fundamentos da cartografia, tá? Alguns fundamentos da cartografia e dois fundamentos principais, a orientação, tá? E as coordenadas geográficas. Vamos lá então falar sobre esses dois elementos que são fundamentais para que a gente possa entender essa ciência dos mapas, que é a cartografia. Muitas vezes você já deve ter ouvido alguma forma aí de falar de oriente-se, olha, fulano está desnorteado. Isso tudo tem a ver com a nomenclatura na qual nós falamos de orientação. Como assim? Quando estamos sem orientação, estamos desorientados ou desnorteados, que vem de não encontrar o norte ou de não encontrar o oriente, ou seja, a porção leste. A melhor forma de se ver em um mapa, em algum elemento cartográfico, a orientação é através da rosa dos ventos, que é este elemento que encontramos em mapas, em cartas, que nos proporciona entender melhor o fenômeno e aquela região ali apresentado e saber para que lado está o norte, o sul, o leste e o oeste. Claro que antes disso aqui, a humanidade não possuía formas, né, de orientação espacial tão eficientes. Lá nos primórdios da navegação, por exemplo, se utilizavam, os gregos também se utilizavam disso, as orientações pelos astros que nós encontramos no nosso céu. O Sol durante o dia e algumas constelações durante a noite, como por exemplo o nosso Cruzeiro do Sul, aqui no Hemisfério Sul, que só é visto no Hemisfério Sul, portanto ele representa o Polo Sul do planeta Terra. E também a estrela polar norte, que está direcionada de tal ponto no firmamento que a impressão que se dá é que ela está sempre sobre o norte da Terra. Então, as pessoas na antiguidade se localizavam utilizando esses elementos. Com a invenção da bússola, que é um instrumento de uma agulha magnetizada, vamos dizer assim, que aponta para o sul magnético, que consequentemente é o norte geográfico, tá? Cuidado com essa questão aí de sul magnético e norte geográfico. A gente sempre comumente fala que a bússola sempre aponta para o norte, ela aponta para o norte geográfico. E a bússola nos traz uma ilustração, né, do que vem a ser a orientação por pontos cardeais e pontos colaterais. Os pontos cardeais mais conhecidos nós temos norte, sul, leste e oeste. E os pontos colaterais nós temos nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Vamos lá. Norte mais leste, nordeste. Sul mais leste, sudeste. E assim por diante, tá? Sudoeste e noroeste. Pois bem, durante o dia a gente pode encontrar o leste olhando para o Sol, como a gente já falou anteriormente. Só que dependendo de onde eu estou no planeta Terra, eu posso ter uma visão um pouco diferente. Por quê? Se eu estou muito ao sul do planeta, por exemplo, muito ao sul do hemisfério sul, eu vou ter uma trajetória aparente do Sol diferente de quem está próximo à linha do Equador, que tem o Sol praticamente posicionado, né, fazendo uma trajetória aparente sobre as nossas cabeças. Trajetória aparente, porque quem gira, na verdade, é a Terra. Quem se movimenta é a Terra. No seu eixo rotacional durante o dia, então nós vamos ter aí os dias. E no seu eixo de translação, né, no seu movimento de translação, nós teremos os anos, as estações do ano e assim por diante, que nós vamos falar na próxima aula sobre esse assunto. Mas só para a gente entender melhor, se eu estiver lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, por exemplo, na cidade de Porto Alegre, eu vou ter uma visão de que o Sol tem uma trajetória aparente um pouco mais ao norte e não sobre a cabeça de quem está lá, dos gaúchos, né? Não sobre a cabeça deles em determinada época do ano, isso fica mais acentuado ainda, principalmente no inverno, tá? Mas quem está aqui na Amazônia, como é o nosso caso, nós não temos muita variação desse posicionamento aparente do Sol, porque nós estamos muito próximos à linha do Equador, portanto, nessas inclinações do planeta Terra, a impressão de que se tem é que o Sol nasce sempre no leste e se põe sempre no oeste. Aí vai depender de qual ponto do planeta você
se encontra, tá bom? Então, muito cuidado na hora de se localizar, se você não tiver uma bússola, se você não tiver um GPS, que é uma forma que nós encontramos hoje de localização fantástica, que funciona muito bem. Então, aqui na Rosa dos Ventos é um elemento fundamental nos mapas para que a gente possa sempre compreender e saber para que lado está o norte, se orientar e se nortear, tá bom? E olha só, e nós temos os paralelos e as latitudes, né? Os paralelos e as latitudes que nos dão outras informações do planeta Terra, tá? Outras informações. Que informações são essas? Bom, vamos pegar aqui o nosso globo e vamos entender melhor. A Terra é uma esfera. Como tal, nós temos aqui uma representação mais próxima do planeta que a gente pode verificar algumas linhas imaginárias que nós criamos para facilitar a localização do espaço e também para que possamos enxergar com maior exatidão as informações que o planeta tem. Olha só, se a gente observa aqui a Terra, esse ponto mais azul aqui ao meio, né, essa linha, nós sabemos que essa linha aqui é o paralelo zero, ou linha do Equador. Essa linha ela é muito importante e ela é bem interessante. A linha do Equador, ela divide o nosso planeta em dois hemisférios diferentes. Hemisfério setentrional, ou boreal, ou norte. Hemisfério meridional, ou austral, sul, tá? Nós podemos encontrar esses três nomes diferentes para esses hemisférios. Meridional, austral e sul significa a mesma coisa, tá? Setentrional, boreal e norte significa a mesma coisa. Se você encontrar aí alguma prova um dia falando isso, então você já fica ligado. E como tal, essas linhas, a linha do Equador, que é o paralelo principal, ela é a linha que nós temos a angulação de 0 grau. Como a Terra é uma esfera, esses paralelos, eles dividem a Terra, eles circundam todo o planeta, olha só, por todo o planeta, tá? E o paralelo principal de Equador é o de 0 grau. Significa que se eu traçasse uma reta daqui para o centro do planeta, eu teria uma angulação de 0 grau. Ou seja, aquilo que é parecido na matemática com o eixo X e o eixo Y, eu tenho aqui o eixo X de 0 grau, tá? Quando eu traço uma outra linha um pouco mais acima, que eu traço ela circundando todo o planeta, eu já vou ter uma angulação diferente com o centro da Terra. A angulação terá este sentido. E aí nós vamos tendo várias linhas, vários paralelos, e a gente precisa aprender alguns deles. Nós temos o Trópico de Câncer no hemisfério norte, em torno de 23 graus, tá? Em torno de 23 graus norte. O Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, também de 23 graus mais ao sul. Esse 23 graus, ele pode vir numa notação, tá? Assim ou negativa, tá? Se for sul, negativo. Lembra na matemática? Positivo, negativo. Eixo X, tá? E aqui o Trópico de Câncer, eu posso encontrar ele a 23 graus, tá? 23 graus norte ou também como positivo. Eu posso encontrar dessas duas formas. E o Círculo Polar Ártico, que nós vamos estar lá a 66 graus norte, e o Círculo Polar Antártico, que ele não aparece aqui por causa da forma como eu representei, de 66 graus sul. Tanto positivo também, quanto negativo. O Equador é 0 e ponto. Ok. Então nós temos aqui os paralelos. Os paralelos que nós também comumente chamamos de que designam as latitudes. Por via de regra, o que é uma latitude? A latitude é a distância de qualquer ponto aqui da superfície terrestre até a linha do Equador. Só que essa distância é em graus, não é em quilômetros, nem metros, nem milhas. Essa distância, ela se dá em graus. E as longitudes, que aí a gente vai falar agora sobre os meridianos e as longitudes, elas são linhas também imaginárias, só que num formato diferente. Enquanto as latitudes circundam todo o planeta, as longitudes nós teremos aí representada pelos meridianos que realizam apenas semicírculos de um polo ao outro. Então as longitudes nós teremos aí que elas poderão ir de 0, tá? De 0, que é o meridiano de Greenwich, até 180 graus a oeste e 180 graus, tá? 180 graus a leste.
Parou aí. Professor, o que latitude e que longitude juntas formam? Elas formam o que nós chamamos de coordenadas, tá? Coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são fundamentais para que a gente possa ter uma localização no espaço exata. Eu posso me localizar em qualquer ponto do espaço utilizando as coordenadas geográficas. Exemplo, eu tenho aqui o paralelo de 0 grau e eu tenho um meridiano, sei lá, de 15 graus, então eu tenho uma intersecção entre o paralelo de 0 e o meridiano de 15 graus. Esse ponto é a localização exata de qualquer objeto. Dentro de uma latitude, vamos pegar aqui a nossa latitude do nosso canal, latitude 10, que circunda todo o planeta Terra no hemisfério sul, eu tenho infinitos pontos. Então eu não posso me localizar apenas utilizando a latitude. Eu preciso, tá? Eu preciso de uma longitude, eu preciso de um meridiano. E aí nós vamos encontrar aquelas notações de graus, tanto para meridianos quanto para latitudes. Você pode pesquisar aí no seu aplicativo de mapas que você vai ter uma localização exata do seu ponto. Você vê lá embaixo certinho qual é a latitude que você está e a longitude que você está. Geralmente nos aplicativos vem essa anotação de mais e menos. Para leste, nós temos as longitudes, positivas. Para oeste, nós temos as longitudes negativas. Então, se eu estou a leste de Greenwich, positivo. A oeste de Greenwich, negativo. Da mesma forma que nós temos os paralelos positivos e negativos. E assim a gente pode, enfim, se localizar no espaço geográfico. A função das linhas imaginárias são exatamente essas. Mas tem um negócio bem legal sobre as latitudes. O que as latitudes interferem na vida das pessoas, no cotidiano? O que isso traz de conhecimento para nós? Bom, as latitudes, elas ajudam a nós a definirmos as zonas climáticas do planeta. Quando falamos em baixas latitudes, próximo à linha do Equador, nós estamos falando da zona tropical, que é a zona mais úmida do planeta, a zona com maior incidência de chuvas. Quando falamos de altas latitudes, tá? De 0 a 90 graus as latitudes elas vão, né? Quando eu falo das altas latitudes, acima do Círculo Polar Ártico, tá? Ou acima do Círculo Polar Antártico, eu estou falando de climas mais rigorosamente frios, eu estou falando das zonas polares do planeta. E quando eu falo de médias latitudes, eu estou falando daquelas regiões que nós comumente chamamos aí de zonas temperadas do planeta. Então as latitudes elas nos ajudam a definir as zonas climáticas do planeta. E as longitudes, o que elas influenciam na vida das pessoas? Aqui, ó, a hora, né? Esse instrumento que nós utilizamos, o relógio, ele é de acordo com o quê? Com os fusos horários, que a cada 15 graus da circunferência terrestre nós temos um fuso. Claro que não segue certinho, porque os países têm suas divisões, seus territórios, mas nós temos ali uma convenção de que a cada 15 graus nós temos um fuso horário e aí os países podem se adequar a isso ou não. No caso do Brasil, nós temos 4 fusos horários, tá? E eles são definidos de acordo com a distância longitudinal que o Brasil tem de leste para oeste, tá? Então nós temos aí uma variação longitudinal muito grande, né? Um território vasto, tanto de norte a sul Brasil quanto de leste a oeste. E por essa razão nós temos um fuso diferente em Rio Branco, no Acre, um fuso diferente em Porto Velho, em Rondônia, um fuso diferente em Brasília e um fuso para as ilhas oceânicas de Fernando de Noronha, por exemplo. Então são vários fusos diferentes. Por quê? Porque amanhece primeiro no local, enquanto o outro ainda está de noite. Então, para se ter um pouco mais de naturalidade dos horários, nós utilizamos o fuso horário oficial de Brasília, mas temos horários diferentes no território nacional. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês nesse momento era isso. Eu espero que vocês tenham entendido sobre coordenadas geográficas, sobre orientação e mais um pouco aí de assunto sobre as latitudes e as longitudes. Muito obrigado, não deixa de se inscrever no canal e até mais.